Olá, boa noite, tudo bem? Hoje faremos uma live muito especial com uma grande fisioterapeuta, uma profissional maravilhosa, Daniela Garbellini. O tema da semana de lives é mielomeningocele. Sejam todos muito bem-vindos, é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, né? Pra gente bater um papo muito gostoso sobre o que é mielomeningocele pela visão da fisioterapia, né? Nós fizemos já uma live com a doutora Neuci Zanon, com o doutor Márcio Miranda, e agora será a vez da fisioterapeuta. A Dani acho que já tá aqui, pelo que eu tô vendo. Sim, ela já está aqui. Vou chamá-la e aí a gente vai começar um bate-papo bem gostoso. Espero que todos vocês aproveitem, que todos vocês tirem as dúvidas. Oi, Dani! Oi, tudo bom? Só um Tudo minutinho bem? que eu vou ativar. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vai ser um papo muito importante Ouvindo? com uma pessoa muito experiente que é a Daniele. Oi, Dani! Vocês estão me ouvindo? Sim, Então tá eu bom. estou, espero que todos também que estejam É, aí estejam ouvindo, porque vai ser um bate-papo muito gostoso, né, Dani? espero que sim. Eu estou contando para todo mundo que essa semana e semana que vem é a semana de lives, que eu sempre faço, né? Então, quero que você se sinta muito bem-vinda para nossa conversa. Eu que agradeço. E como todo mundo já sabe, né? Quem está acompanhando desde a primeira live sabe que falar de mielomeningocele tem um valor afetivo muito grande para mim e hoje principalmente também para você, né? Que daí no final a gente vai falar do livro, né? É, E, e eu espero que todas as pessoas se sintam confortáveis para estar aqui com a gente falando de um tema tão polêmico muitas vezes, né? Com cirurgias intraútero, célula-tronco, mas o nosso tema da live hoje, eu vou até falar porque eu sei que tem algumas pessoas que perguntam, é a importância da fisioterapia em crianças e adolescentes com mielomeningocele. Antigamente eu tentava memorizar tudo, sabe, Dani? Agora não, agora eu já tenho minhas colinhas, tem minhas que ser. folhinhas, porque senão eu não dou conta. Na live com a doutora Neuci, era um bombardeio de pergunta que eu não dava conta. Então agora eu tenho sempre à mão o papel e a caneta. E o óculos? E o óculos, é verdade. E o Então, óculos? quero agradecer imensamente você ter aceito dedicar esse tempo, né, que você tem agora com a sua família. Eu sei que o dia inteiro é aquela loucura de trabalho e à noite a gente acaba tentando ficar um pouco com a família. E você se dispôs a estar aqui para bater esse papo. Então, muito obrigada. E aí, eu vou só pra gente, antes de você falar, eu vou passar o seu currículo, que eu sei que é enorme, de boas Imagina. experiências, mas eu vou falar o seu mini currículo. A Daniela, ela é docente do curso de fisioterapia da Unimep, doutoranda do programa em Ciências do Movimento Humano da Unimep. E eu acho que essa palavra humano tem muito a ver com você, sabe? Obrigada. Essa sensibilidade, esse carinho. Para quem não sabe, eu conheci a Dani através da Valéria Spers. A Valéria, que é a idealizadora do livro. Eu conheci a Valéria na época que ela teve os gêmeos. E eu tinha um trabalho voluntário com o Dr. Kleber Cursino de orientação às mães, de bater um papo como mãe, né? E isso tem... A minha filha tem 23 anos, eu comecei esse trabalho quando a Isabela tinha uns 7 anos. Eu conheci a Valéria... O livro saiu em 2011, eu conheci a Valéria antes, uns 3 anos antes. E aí, através da Valéria, eu conheci a Daniela. E as duas, com essa ideia brilhante do livro, eu vim somar, né? Pra gente agregar mais. E então a Dani tem também um valor afetivo para mim, assim como o livro e assim como a mielomeningocele. Então, muito obrigada, Dani.
Eu é que agradeço muito estar aqui. Eu acho que é importante esse papel que a gente acaba tendo de sair um pouco, né? Eu acho, assim, eu quero deixar claro que eu não acho que o coronavírus foi algo de bom para ninguém. Sim. Mas, assim, algumas demandas que a gente pensava em como fazer, elas agora ficaram meio escancaradas, né? E uma das necessidades, eu acho que é essa da gente traduzir o conhecimento, né? Então, quando a gente vem para uma live, a gente tem que tomar o cuidado de ter algum respaldo, né? Saber que aquilo que a gente está falando não é a famosa fake news, o eu acho que, né? Sim. Mas, de alguma forma, também traduzir aquilo para um público maior, né? Para que a gente possa se fazer entender, né? Eu acho que foi nesse sentido que o livro saiu, né? Mais do que tudo. Algumas pessoas até me questionam, às vezes, que tem alguns capítulos que estão um pouco diferentes em termos de linguagem e tal. Falei, então, porque na verdade era um livro inicialmente para orientação de pais, né? Sim. Só que com embasamento, não só Sim. baseado na prática clínica de cada um de nós, mas assim, o que a literatura trazia. Sim. Eu lembro muito quando a Valéria e o Eduardo, né, que são os pais da Sofia, se perguntaram assim, o que eles podiam fazer com aquilo que estava acontecendo com eles, uma vez que eles não Sim. eram da área da saúde e tal. E eu lembro que o Eduardo falou assim, ué, o que a gente sabe fazer? A gente sabe escrever livro. Né? Sim. Então, bora juntar uma turma que sabe do assunto e tentar escrever sobre isso e tal. Então, acho que é essa a ideia, né, de como E a coisa veio surgiu. aquele encontro, assim, que eu sempre Isso! digo, encontro de almas. Você sabe que eu tenho Eu. uma amiga, Dani, a gente se vê pouco, a gente se conhece desde a época de faculdade, ela vai saber que é dela que eu tô falando, e a gente se vê pouco, se fala às vezes poucos, mas a gente sente uma energia quando a gente se encontra, é tão intenso. Que E a gente bom. já fez alguns projetos juntos. E eu tenho mais um na minha cabeça que eu quero fazer com ela, que, né, houveram mudanças na minha vida, na dela. E eu acho que o livro veio a reunir essas pessoas que acreditam na reabilitação. Eu acho que esse é o papel principal da área médica. Você, como fisioterapeuta, né, com tanta experiência, eu acho que a primeira coisa é a gente acreditar na reabilitação. Se a gente acredita, a gente não põe limite, a gente guia as famílias, a gente convence os médicos e a gente faz essa comunidade em prol, né? Assim como existe do autismo, existe da síndrome de Down, a mielomeningocele está se fortalecendo, porque os médicos estão abraçando as nossas causas, né? De vamos Sim. fazer projetos, vamos isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Dani, do impacto da notícia, né? Que muitas vezes pode ser no parto, muitas vezes pode ser durante um ultrassom. E aí todos aqueles questionamentos que surgem, né? Da primeira consulta, da reabilitação. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência sua como exímia fisioterapeuta que atende muitos mielos, né? Na verdade, eu acho que eu passei a atender mais, principalmente com a divulgação do livro, né, depois. E, enfim, eu sempre penso assim, quando a gente é muito complicado dar um desfecho, né, fazer uma previsão, né, de futuro com base no exame, né? Então, a gente tem hoje em dia na medicina fetal avanços maravilhosos, né? Mas deixar sempre muito ciente de que eu preciso esperar aquela criança nascer, né? Mesmo que exista a possibilidade de fazer a cirurgia intraútero, a gente sabe ainda que isso é bastante, né, um segmento muito pequeno de crianças que é elegível para essa cirurgia. Acho que isso é muito bom também falar, né? A doutora Neuci tocou um pouco nesse assunto, Doutor, mas é isso. A primeira coisa é descobrir. Então, a gente tem um grande número de crianças ainda que só no momento do parto é que você sabe que é mielo, e é o né? impacto, né? É. E aí, assim, né? Isso já, por si só, já é um grande problema, porque tem crianças que nascem sem ter um cirurgião, um neurocirurgião disponível no hospital, né?
às vezes sem ter uma UTI neonatal, então isso é Sim, bem complicado. complicado. Mas para além, vamos supor que, né, que se fosse possível, como acontece em alguns casos, podemos descobrir lá pela sétimo mês de gestação, ou no último ultrassom, no oitavo mês, considerando que a mielo, por que ela é tão difícil? Porque ela é pequena, ela é muito pequena, é um defeito muito pequeno, né, frente a tudo que você tem que olhar na criança. Sim. Então, assim, é óbvio que as técnicas estão melhores, né? Os profissionais estão mais gabaritados, mas a gente tem que pensar que uma parcela da população faz ultrassom no consultório do obstetra, né? Não faz um Sim, exame de ultrassom mesmo, né? sim. Para verificar algumas coisas. Então, acho que essa é a primeira coisa. A cirurgia intraútero não é a vida como ela é, né? A Sim. segunda coisa também para falar, poxa, mas o médico não descobriu, eu perdi a chance de fazer o intraútero. Então, as pesquisas não estão mostrando grandes diferenças com o fechamento intraútero, Sim. né? Algumas, óbvio que algumas coisas são melhores, por exemplo, a necessidade de colocação de válvula, Válvula. né? Mas assim, não tem diferido muito não do que acontece no fechamento pós, né? Natal, imediato, como acontece hoje. Então, assim, eu acho que o impacto acaba sendo mesmo a hora que nasce, né? Sim. E aí é aquele momento que você tem que colocar um pouco de calma, né? Numa situação que é muito complexa, de falar assim, ó, tempo ao tempo, né? Então, agora nós vamos fazer uma avaliação para isto, nós vamos, Sim. né, caminhar neste sentido. Então, é muito importante que a equipe esteja afinada, porque senão começam a pipocar diversas situações, diversos problemas, e assim, é muito complicado para os pais terem que gerenciar uma situação que é muito complexa, né? Se a gente pensar que um bebê, quando nasce, ele já nasce com toda uma expectativa, né? Tem que aprender a sugar, tem que aprender a deglutir, depois tem que. Ah, tem intestino, tem a cólicazinha. Imagine, e aí o que é importante, né, Dani? É que a gente, eu falo por mim como mãe, a gente acaba potencializando e olhando aquele bebê apenas como a doença, como a Isso, patologia. Né? Tudo, se ele chora, é porque é a mielo. é, Se ele tem diarreia, é a mielo. Se ele tem dor de ouvido, é a mielo. E é. não, a gente precisa do que você falou, dessa rede de médicos, de profissionais que possam, nesse primeiro momento, né, Dani, desse impacto, guiar essa família. Porque esse bebê vai precisar de uma avaliação, né? Isso. E esse é o ponto que eu acho que é importante, assim, por mais que eu saiba, né? Então, no caso da Mielo, a gente tem uma necessidade, né? Então, diferente de outras malformações, a Mielo tem uma necessidade cirúrgica, seja porque ela nasceu aberta, seja porque ela nasceu com uma bolsa, independente de ser cístico ou não, ela vai precisar de uma correção, né? De um fechamento de algo que não aconteceu, né? Então, o tubo, o famoso tubo neural, não fechou. Eu comparo sempre como um zíper que vem descendo da nuca até embaixo, chega num ponto, ele emperra Legal. e daí não passa, né? E aí a vértebra não forma, o músculo não forma. Então são 7 ou 8 camadas de cirurgia, né, uma quantidade enorme de coisa. Até o pessoal brinca, né, que a pele fica feia. Caramba, bicho, depois de 8 camadas de cirurgia. Às vezes você não tem nem pele, né? Sim, Quanto mais um cirurgião plástico na equipe é para vir te dar verdade. um auxílio, né? É Então verdade. não tem nem de onde puxar muitas vezes. É, Quando nasce, eu tive crianças que nasceram com o cisto, com a bolsinha, e essas cicatrizes são muito sim, melhores, né? Porque daí você tem condições de expandir isso. As sim. crianças que nascem aberto, realmente o tensionamento da cicatriz é muito pior. E essa é uma das coisas que a gente pode ensinar para os pais a fazer, que é a liberação no lugar da cicatriz depois que ela termina, né, de cicatrizar, mas é algo que eu tenho que massagear constantemente para evitar uma aderência desse tecido cicatricial que pode trazer outras consequências, né? Dani, isso é tão importante que você está falando, porque eu vou falar agora como mãe, né?
a gente tem muito medo dessa cicatriz. A gente tem medo que abra, a gente tem medo que sangre. Então, assim, é muito importante porque a própria fisioterapeuta da Isabela, que está aqui, Padô, muito obrigada pela sua presença, a Casinha Brasilina, a Bruna, tantas pessoas queridas. Tem elogios a você aqui, acho que Ai, que dos bom! seus pacientes, Então, eu me recordo que a físio da Isabela falava isso, né? Vamos mexer, Eliane precisa, para não dar aderência. E eu confesso que eu tinha muito medo. E eu acho que se eu tinha, outras mães também têm. Sim. Então, que bom você estar falando isso, para que essas mães ouçam isso, né? E vamos falar então da avaliação do bebê, né? Então, o que eu acho importante, por mais que a gente tenha, então, essa situação do fechamento, eu sei que tem um nível neurológico, né? Inicialmente vai ser dado por esse nível de fechamento cirúrgico, que é um negócio também muito doido, né? Eu recebo, às vezes, algumas crianças e eu falo assim, mas cadê o relatório da cirurgia? Uhum. Aí tem lá, fechamento de mielomeningocele lombar, tá? Mas lombar aonde, bicho? Gente. É desse tamanhozinho. Eu, como assim? Mas por que isso para você é importante? Porque já direciona o que eu posso estar esperando, né? Assim, a gente direciona um pouco esse prognóstico futuro. Ele não é imprescindível, mas ajuda, né? Claro. Bastante, assim. Então, a gente ainda pega muito, assim, muita diferença entre o que, né? Entre os relatórios mesmo, entre o que vem de alta, né, de uma pós-cirurgia, de outras situações, né? Em relação à avaliação do bebê, é assim, mielo é um negócio complicado. A gente não tem uma avaliação para chamar de nossa, Tá. não tem. Mas a gente usa o modelo da Ásia, né, para detectar nível neurológico. Com bebê você não vai fazer isso. Tá. Né? Então começa que é uma avaliação que você só vai conseguir, você depende de uma resposta da criança, né? Ô, De se está Dani, sentindo e não está sentindo. até porque uma coisa que eu acho legal e importante você falar é que, assim, cada mielo é de um jeito como você falou. Tem a Sim. aberta, a rota, tem a que tem a pelinha. Então, eu vou citar, por exemplo, a Isabela ficou 38 dias na UTI. Então, veja, ela ficou 38 dias. Eu tenho crianças que ficam 12, 14, tem crianças que ficam 3 meses. Então, Uhum. esse momento tão importante da avaliação, primeiro sempre vai chegar no médico e o médico vai ter que acreditar nessa equipe de reabilitação e encaminhar para físio para fazer a avaliação. Então, é difícil porque eu percebo que as mães às vezes ficam naquela coisa, quando vai andar, quando vai falar e quando que tem que ir para físio. Então, eu acho que é importante você falar mais ou menos assim, que isso é importante, mas a físio é o mais precoce possível, né? É. Então, esse é o ponto. Eu acho que assim, a avaliação, se possível, dentro da UTI neonatal. Então, ainda que a gente não tenha uma avaliação específica para mielo, mas nós temos boas avaliações de desenvolvimento. Porque eu não posso esquecer que o fato de ter uma malformação do sistema nervoso, o fato de eu não ter o movimento das pernas já desde o intraútero, isso vai acarretar em outras situações. Então, assim, eu não posso, aquilo que você falou, colocar tudo na conta da mielo, entendeu? Tá, Então a criança não faz? Ela não faz porque ela é mielo. Ela não faz tá. pra, né? Ela não faz. E aí eu deixo isso até que a coisa fala, agora realmente está atrasado. Não, não dá. Né? Então, assim, eu tenho que tomar um pouco de cuidado em utilizar algumas avaliações, porque é óbvio que essa criança vai ficar, assim, como fora, como uma criança atípica, como uma criança fora da curva, eu não sei qual é a denominação de cada uma das avaliações, né? Enfim, tem várias. Tá. Mas, assim, vou pegar uma que eu utilizo, que é a avaliação da TIMP, que é de bebês. É uma criança que vai cair no grupo dos atípicos. Eu sei disso, é uma criança que tem mielo, né? Mas eu quero saber, assim, o que está acontecendo com ela? Será que ela está com uma dificuldade de sustentar a cabeça, mais para flexão, mais para extensão? Ela está com uma dificuldade de orientar o corpo na linha média? Lembrar que as crianças que fazem cirurgia para colocação de válvula, elas ficam muito tempo em decúbito lateral para Sim, poder cicatrizar aonde estava a região, e isso faz com que a cabecinha deles fique quase com formato de peixe, né? Que é aquela sim. cabecinha pontuda, e isso dificulta muito a criança se manter na linha média mesmo em idades mais
para frente, né? Então, Uhum. aí, situações como um travesseirinho, que tem aquele buraquinho no meio, para ajustar isso, né? São muito bem-vindas, entendeu? Reposicionar a criança no decúbito, né? Depois, quando ela puder apoiar daquele lado, insistir para que a mãe apoie, que não tem problema, a válvula está lá dentro, então É, não vai, assim, né, afetar em nada. Enfim, então eu acho que o primeiro ponto é assim: se eu quero saber como é que a criança está evoluindo, eu preciso de uma avaliação inicial, tá. né? Qualquer que seja ela, pode ser um instrumento padronizado, pode ser uma filmagem de vídeo, pode ser itens que você vai relatar do que está acontecendo, se a criança, como é que está o controle de cabeça, como é que está a movimentação dos braços, movimentação das pernas, enfim. Mas precisa existir esse registro. Eu não Tá. posso simplesmente, eu atendo uma criança com mielo torácica. Tá bom, mas o que ela faz? Tá. Né? O fato dela ser torácica não me diz que são todas iguais, né? É sempre Então, aquela coisa, né, Dani, do que você tem de protocolo, do que você vê e o que falta essa criança adquirir. Porque a sua terapia, a sua reabilitação vai ser em cima do potencial que ela tem, do que ela isso. falta, do que ela precisa e daquilo que você, como fisioterapeuta, precisa desenvolver nela. Lógico que, por exemplo, geralmente eles não gostam de ficar de bruço. Ah, Porque é. musculatura posterior, né, de 10 entre paravertebral, 10. é, eles não gostam. Mas se você, como ou as fisioterapeutas que estão aqui, que tem muitas amigas fisioterapeutas aqui te ouvindo, eu falo agora como mãe, mas se a fisioterapeuta, como eu fui orientada nisso muitas vezes, sempre, de quanto é importante ficar de bruço, você aguenta o choro da criança. Porque a gente não quer que chora, né? Eu acho que sobre isso é assim, eu acho que a gente já avançou um pontinho a mais, né? A gente Tá. sabe atualmente que é muito importante que o bebê assim, ele é estimulado, uma criança típica, vamos pensar assim, uma criança típica, né? Ela é estimulada o tempo todo que ela está acordada, né? Na troca de fralda, no banho, na forma como a mãe conversa com ela e tal. Sim. Então, eu acho que a primeira coisa nessa avaliação é deixar claros os pontos fortes, os pontos positivos daquela criança, para que a mãe enxergue aquele bebê para além do problema, né? Sim. Então, não, ele é um bebê, ele responde, né? Ele olha para você, ele interage com você, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, assim, não ter medo de fazer algumas coisas. Então, assim, até com crianças típicas, vou fazer um parênteses. Certa vez eu recebi uma mãe que falava assim, a gente estava trocando uma ideia sobre orientações e tal. Eu falei, olha, a posição de barriga para baixo é necessária e tal. E aí, na sessão seguinte, ela chegou e falou assim: Olha, não dá, ela chora demais. Aí eu fiz assim: Nossa, precisamos ver o que está acontecendo. Aí, conforme eu coloquei, eu lembro que, né, a mãe colocou ela no colchão, foi começando a despir e tal, a menina fez um. Aí a mãe falou: Ó, tá vendo? Começou já. Aí eu fiz assim: Começou o quê? Não, Sim. começou a chorar. E aí você percebe que também tem um grande, né, uma Medo, grande né? coisa aí na mídia de que bebê bom é bebê calmo. Aí eu É. brinco com as mães, né? Gatos miam, cachorros latem, crianças choram. Sim, adorei, verdade. Acho que o Crianças, pessoal tá nenê gostando. chora, nenê Teve, demanda, cara. teve uma Nenê. pessoa aqui que falou assim que adorou a comparação sua do zíper. Acho que foi a Bruna que colocou isso. E a Bárbara, e eu acho que elas vão gostar muito. A Bárbara tá falando uma coisa, Dani, que a gente até vai comentar sobre a intervenção precoce, né? Isso, Independente do nível da lesão. É até isso. um comentário que a Bárbara Martins fez, que ela é individualizada, multidisciplinar, né? E isso O que eu, começa. é isso. O que eu acho que é importante é assim, e pensar que o impacto da falta da movimentação das pernas, porque em princípio vai ser isso, em qualquer um dos níveis vai afetar em algum grau. Tirando o nível sacral, que realmente eles vão ter assim uma quantidade de alteração ao nascimento muito muito menor, né? Talvez uma questão ortopédica específica do pé, um desalinhamento específico do pé.
Mas o que vai acabar chegando para nós na reabilitação, normalmente são os casos, não é o mais frequente, o sacral é o mais frequente, né? Mas o que chega para nós na reabilitação são os casos mais altos. E aí, é assim, eu preciso dessa avaliação global, porque inicialmente a dúvida dos pais, a hora que você fala que é um problema motor, né, que afeta a movimentação das pernas, qual é a primeira pergunta? Quando é que ele vai andar? Sim, Quando é que ele vai andar? Aí você fala, meu Deus, ele tem dias de vida. é a Aí é pergunta. aquele momento que você fala assim, bom, veja bem, veja É, bem, eu não posso, né, falar nada, nem que sim, nem que não, porque trocentas intercorrências podem acontecer para uma situação positiva ou para uma situação que não vai ser tão favorável, né? isso é É, tudo, né? e aí a coisa de salientar que, olha, antes disso, qualquer outra criança vai passar por uma série de outras etapas, e essas etapas são extremamente importantes para ele desenvolver, inclusive a questão de raciocínio, né? Então, tirar um pouco o glamour do andar, né? Até porque senão a fisioterapia ficaria extremamente restrita, né? Então, níveis torácicos eu nem pego, porque não vai andar mesmo, vai para cadeira e não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é que, assim, primeiro, esses pais estão sob um estresse violento, Sim, então, ao mesmo tempo, trazê-los para uma terapia intensiva de bebês é complicado. E eu tenho que, de alguma forma, com a intervenção, dar poderes a esses pais. Olha, é assim, ó, dentro de casa ele vai funcionar muito melhor do que aqui comigo na clínica. Ele conhece o cheiro de vocês, a rotina de vocês, a fala de vocês, né? Então, eu, de alguma forma, trabalhar com esses pais, e aí vem a coisa que hoje em dia está mexendo muito com essa questão da intervenção precoce. Assim, o quanto eu posso, eu digo que é quase cometer um assassinato, cometer uma orientação, entendeu? Então, tá. assim, eu tenho que pactuar com os pais o que nesse momento é importante. E aí, é óbvio, eu vou ter que, como fisioterapeuta, tentar explicar os pontos do desenvolvimento, o que acontece em cada uma das fases, para que eles entendam a importância daquele processo. Então, por exemplo, a questão do. Eu entrei nisso porque você falou na questão de ficar de barriga para baixo. E se a Isso. criança chora, a gente tem que tolerar um pouco. Então, a primeira coisa é assim: como é que é esse choro aí? Entendeu? Vamos entender esse Sim. choro aí, né? É a pergunta da Bruna que ela colocou assim: se der um tempinho, por favor, explicar o porquê a necessidade da posição do bruço. Tá. Então, a postura de ficar de barriga para baixo, ela é importante por uma questão mecânica para a ativação da musculatura extensora cervical, né? Bebês que ficam, por exemplo, no mamãe canguru, aqui, Sim, apoiadinho, para ganhar peso, eles têm uma tendência a ter uma melhor resposta dessa musculatura frente a outras crianças. E ó, não é um bruço tão bruço, né? Não é sim, um negócio tão aqui. Ele é inclinado, o que sim. favorece com que a criança consiga fazer isso. Então, a primeira coisa é essa. Por que desagrada? Porque a cabeça da criança é um pouco maior, ela já tinha uma hidrocefalia e colocou válvula, então ela já tem uma desvantagem mecânica em relação a isso. E ela ou é alguma outra restrição na articulação do quadril, por exemplo. Então, assim, a gente tem jeitinhos de ir ajeitando essa postura para ela se tornar menos desconfortável. E, Tá. assim, não existe um tempo, né? Então, assim, pois a criança está no estado ativo, ela está interagindo, deixa. Começou a resmungar, muda de posição. Num outro momento eu ponho de novo, num outro momento eu ponho de novo. E tem tantas formas da gente botar a criança de barriga para baixo. A gente põe de barriga para baixo quando a gente põe ela para rotar. A gente põe de barriga para Sim, baixo quando a gente dá banho. A gente põe de barriga para baixo quando a gente troca. Então, assim, são tantos momentos que você não precisa assim, vou deixar 5 minutos aqui e sim. aquilo se torna uma, Um estresse, né? uma situação estressante e o bebê vai começar a fazer determinar, ele vai fazer associações. Então, é aquela história que a gente vê na clínica, você vai tentar colocar a criança de barriga para baixo
né, no que você está posicionando, ela já está berrando, porque ela sabe aonde que aquilo vai dar. Então, a gente tem que tomar um certo, assim, um certo cuidado, assim, de não hipervalorizar essa questão do choro, mas também de não menosprezar. E se tem um desconforto, como fisioterapeuta, eu é que preciso pensar o que é que eu estou promovendo que aquilo está causando desconforto. Ah, mas essa postura é importante. Ok, mas acho uma outra forma aí de fazer que seja mais agradável, E é né? legal você falar isso, né, Dani? Porque olha só, você tá falando, né? Tá passando um filme aqui na minha cabeça. Ah, deixa eu Imagina. só falar uma coisa que eu preciso falar. A Valéria tá aqui com a gente. Olha que A Valéria legal! Spers, seja bem-vinda, minha amiga. Ela é contagiante. A Valéria, ela é tudo, né? Eu digo que viver ao lado da Valéria foi muito bom, muito importante. E ela até colocou aqui que agradece muito a você, ao Dr. Carlos, ao Fabrício, pela ação de realização desde a primeira semana. E foi Desde a fundamental. primeira Então, semana, muito é obrigada, isso Valéria, mesmo. por estar aqui, porque você também nos motivou a tudo isso, É né? estarmos Então, aqui, eu não podia exatamente. fazer uma outra pergunta para você sem falar da Valéria aqui com a gente. E o que é legal é que você está seguindo toda essa sequência e eu estou pensando, né? Você falou do impacto da notícia, da dúvida, do andar. Aí você falou da avaliação do bebê, o quanto isso é importante, porque já passamos meia hora da nossa live. E Puxa aí você vida, está e falando estamos dessa no bebê ainda. e aí essa intervenção precoce, né? De ter uma pessoa, um membro dessa equipe que fale mais com os pais, né? Que em algum. Quando existe a possibilidade de ter um acompanhamento com um centro multiprofissional, com equipe multiprofissional, é interessante que se destaque uma pessoa que vai fazer essa intermediação com os pais. Porque os pais ficam doidos. Assim, Sim, é muita gente falando com eles o que tem e sim, o que não tem que fazer. sim. E isso, de alguma forma, começa a trazer alguns entraves, Conflitos. né? E assim, agora eu levo ou não levo na fono, agora eu levo ou não levo na terapia ocupacional, agora, entende? Ou até em serviços médicos, né? Quando fazer determinadas abordagens. Então é importante que a equipe se converse para que uma pessoa fique nessa ponte. O ideal é que seja naquele ponto em que o problema principal tá naquele momento. Então, por exemplo, em crianças muito pequenas, a gente pode ter uma dificuldade inicial muito grande de sucção. E aí o papel central é da fono. Eu preciso alimentar essa criança, né? Eu preciso Sim. ver o que é que está acontecendo, se há algum problema com a herniação lá Do da Chiari. malformação de Arnold-Chiari, ou se Uhum. é simplesmente uma hipotonia, enfim, uma dificuldade, porque é isso, a falta de movimentação das pernas afeta o controle como um todo, né? Sim. Então, eu acho que mas isso é um sonho, né? Assim, É. no sentido da gente ter as equipes, o que acaba acontecendo é que os pais e a criança, o que a gente vê, pipocam em serviços, né? Então, eles Sim. vão para uma consulta com ortopedista, depois com neuro, depois enfim, é raro as pessoas que têm a possibilidade de frequentar um centro e fazer tudo neste centro, né? Isso faz Então, diferença, viu, Dani? Eu vou dizer que essa questão da mãe, que às vezes também tem assim, a físio numa clínica, a fono noutra clínica, a TO noutra clínica. Então, isso também demanda até a locomoção, o cansaço da criança, a sonolência, horário de fome. Então, eu sempre digo, né, que a criança, até os 2 anos, as mães às vezes falavam assim para mim, meu Deus, mas até quando vai ser assim? Eu falei, olha, mielomeningocele vai ser assim para sempre. Ela vai precisar da físio por muito. A Isabela tem 24 anos e ela faz físio, ela já fez 3, ela já fez, agora ela está fazendo 2. Então, é uma necessidade, precisa, né? Eu entendo o cansaço, eu entendo às vezes, não quero, mas é tão necessário, né, Dani, pelo resultado que aparece. e assim, é complicado, né? Assim, a gente tem, eu acho que esse é um ponto que eu queria tocar. Até quando a gente fica fazendo atividade, né? Então, eu entendo essa fala dos pais,
Entendo que chega um momento que tem muita coisa junto, né? Sim. Então a criança realmente está numa situação. E aí eu queria comentar um negócio que eu acho muito interessante sobre essa questão do andar especificamente, né? Você vai com a criança e vai tentando, então ela tem um potencial, vamos supor, é uma situação que ela tem o que a gente chama de nível lombar baixo. Então ela tem a musculatura que faz a extensão do joelho num grau de força razoável, tá? Fraco, mas vence a gravidade, por exemplo. Né? Então é Sim. uma criança que tem condições de ficar de pé, né? Sustentando, pelo menos fazendo a extensão ativa do joelho na postura em pé. Só isso não vai bastar. Né? Então, ela vai precisar de alguns dispositivos, de órtese, de dispositivo auxiliar, como muleta, andador e tal. E aí você faz um investimento nisso, né? Sim. E aí a criança chega, só que assim, por algum motivo, ela chegou na idade escolar que ela ainda não está, né, lá para a idade de 5, 6 anos, ela ainda não está com essa habilidade de andar automatizada. É aquela criança que anda, mas que anda pensando, que anda com muito esforço. Quando ela chegar na idade escolar, ela vai ter estímulos que vão competir com isso, né? Porque, ela precisa aprender a ler, a escrever, a pegar no lápis, a prestar atenção na lousa, no caderno, na lousa, no caderno, na lousa, no caderno. E aí, quando ela sai para ir para o intervalo, ela não chega nem na mesa do refeitório, porque a hora que ela está chegando, a turma já está voltando, né? Sim. E aí é o ponto que algumas coisas começam né, a encrencar, assim, no sentido de muita criança vem para a fisioterapia de uma forma intensiva nesta época. Eu acho isso uma judiação, né? Porque em algum lugar ela vai falhar. E aí ela vai começar a falhar na escola. Sim. Mas crianças com mielo, que tem válvula, tem atraso cognitivo. Nem sempre. Não. Não. Nem sempre. Né? Então, eu acho que assim, a gente precisa ter um cuidado com essa questão. Eu acho assim, colocar a criança de pé, colocar para andar, altamente necessário. Mas chega um ponto em que eu tenho que olhar para essa situação e pensar assim, quão custoso está sendo isso. Né? Uhum. Porque às vezes no andador ele não consegue nem falar. Quando ele vai para a cadeira, ele descobre que ele consegue falar. Você sabe, Dani, que é importantíssimo você falar isso, porque é tão difícil. Eu acho que, às vezes, quando eu faço live, e eu tô entendendo cada vez mais, quanto mais eu faço, que às vezes as pessoas fazem perguntas, né? E como você falou assim, quando meu filho vai andar? Nós queremos sempre respostas, independente se é na mielo, na síndrome de Down, na apraxia da fala, né? No autismo. Mas é tão fundamental a equipe, né? As pessoas que cuidam, e tudo que você falou da multidisciplinariedade, de ter um responsável, ou seja, o médico, ou o fisioterapeuta, ou a psicóloga, ou a TO, ou a fono, aquela pessoa que consegue uma adesão maior dessa família e que ela vai mostrar para essa família o quão é importante tudo isso. Porque a gente, quando tem um filho com mielo, por exemplo, quando se fala em cadeira de rodas, parece que é o fim de tudo, né? Uhum. E eu vejo que isso que a gente está caminhando, né? Do bebê para o juvenil, daqui a pouco vem o adolescente, aos poucos isso vai sendo. E quando foi falado, por exemplo, para a Isabela ir para a cadeira, eu confesso que realmente é muito difícil. A gente pensa que o mundo vai acabar. A órtese dela, a primeira órtese, contei para o Dr. Márcio Miranda ontem, foi com 3 meses. A Isabela chegou na ACD com 3 meses. Foi quando ela começou também na clínica aqui em Campinas, multidisciplinar, que é onde a físio dela, que atende ela até hoje, trabalhou, na Terezinha Queda. E eu tenho ainda essa órtese dela que era desse tamanhozinho. E as pessoas tinham, ai, coitadinho. Então, Coitadinha. existe não só a patologia, mas existe todo um mundo ao redor, né? E esses pais
eles têm que ser acolhidos, eles têm que ser esclarecidos, informados, para eles se fortalecerem. Então, essa parte da órtese que você está falando é super importante. E o fisioterapeuta, junto ao ortopedista, né, o neuro, é que vai junto eles falando, olha, acho que agora é o momento de uma cirurgia, olha, eu acho que podia fazer aquela cirurgia do tendãozinho do pé para posicionar melhor essa órtese, porque também não adianta você colocar órtese se ela tem o tendãozinho do pé tão encurtado que está fazendo escara, né, nesse tornozelo. Só que se a fisioterapeuta não percebe, não fala com o ortopedista, se o ortopedista não ouve o que a fisioterapeuta está falando, é o que você falou, começam todos os conflitos. E quem está nesse meio? O Os pai, pais. a mãe e a criança, né? Então é super importante isso que você está falando, porque a órtese é uma coisa feia, é ruim, não é esteticamente lindo. Hoje eu tenho, né? A Isabela não pegou essa fase, mas hoje tem órteses coloridas, em Tem. desenho. Então é isso. E eu acho que cada vez mais o tratamento está ficando individualizado e humanizado, né, Dani? Então, isso que você falou, Isso que a né? gente busca. Da inclusão na escola, da alfabetização, essa transição da infância, né? Do bebezinho para a infância. E eu acho que isso tem que ser uma conversa muito franca, assim. Eu não acho que a gente tem que estigmatizar, tá? Crianças de nível torácico não vão andar. As de lombar alto, talvez, com alguma órtese muito longa. Eu não acho que tem que fazer assim, existe realmente um grande número de pesquisas mostrando que a maior parte das crianças nesta condição, né, que isso acontece. Mas é olhar para a criança. Então, até que ponto aqueles pais estão dispostos a investir nessa questão de colocar de pé e colocar para andar, sabendo que num futuro próximo, talvez, a gente vai ter que adotar a cadeira de rodas como meio de locomoção rápido, né? Sim. E que uma coisa não exclui a outra. Essa é uma outra questão. Então, o fato de você ter uma cadeira de rodas vai manter o tutor, porque vai ficar de pé. É importante ficar de pé para as outras questões, até funcionamento de intestino, de bexiga. Então, é complexo. É complexo, assim. O custo das órteses não ajuda nessa tomada de decisão, porque aí você tem uma cadeira que você precisa adquirir, e outra coisa que eu fico muito chateada é assim, cadeira para mielo, é qualquer coisa. Não, cadeira é igual óculos. Sim, tem o ajuste. Ele tem que ser ajustado para você, para a sua necessidade, Sim. né? Então, assim, isso é outra coisa muito difícil. A gente vê uma grande dificuldade das crianças terem cadeiras motorizadas, né? Então, assim, Dani, mas do jeito que você está falando, parece que a criança, então, ela vai para a cadeira e tudo bem. Não, não é isso. Não. A criança vai continuar fazendo um nível de atividade física. Eu só quero deixar claro que quando você compete um sistema motor numa situação em que a criança está numa época que o maior desenvolvimento é o cognitivo, isso vai trazer prejuízo naquela fase. Então, assim, chamar muita atenção que se você quer investir, se você acha que aquela criança tem potencial para marcha e para automatizar a marcha e para ficar com a marcha, então que você faça isso antes da idade de 5 anos. Né? Então, assim, eu sou tanto que eu botei um dos artigos aí na rede, que é exatamente o uso da esteira de forma bem precoce. E eu tenho uma preocupação muito grande quando eu começo a fazer esteira, né, porque assim, acaba sendo um bálsamo de alegria, né? Ver a criança andando muitas vezes, algo que assim era inimaginável para alguns pais até aquele momento. E sem contar que é motivacional para a criança, né? Mas aí também, assim, até como a gente está ajudando, né? Está fazendo os passos e está ajudando, então até quando a gente vai ficar naquilo, né? Então, deixar claro por que a gente está fazendo aquele processo, que muitas vezes a criança não vai trocar passo sozinha, mas aquele é um exercício importante para ela estar fazendo. E é tão importante isso, essa orientação. Eu sempre digo, Dani, em tudo que eu converso nas lives, quando eu dou alguma palestra, eu falo: informação é prevenção.
né? Se você tem informação, você previne algumas coisas, imagine. Então, por exemplo, desde pequenininha, no caso da Isabela, ficar de bruços é importante. A Isabela usou órtese, aquelas goteiras de lona para dormir, para fazer o alongamento de joelho. A Isabela usou estabilizador para ficar em pé. Então, graças a Deus, ela foi tendo todo esse desenvolvimento, né? Tem uma pergunta aqui que eu não queria deixar de falar, mas que eu acho que é importante por conta da individualização e da análise do profissional que cuida da criança, que é aquilo que eu falei antes, né? É da Fernanda, ela coloca assim: Eliane, gostaria de perguntar se níveis de lesão mudasse o protocolo de estímulo. Exemplo, meu filho tem lesão torácica, o que é indicado? É sempre muito difícil a gente dar uma resposta reta, né? Uhum. Eu não sei se ela... De novo, eu não acho que seja pelo nível de lesão, é pela avaliação inicial do que ele consegue fazer, qual a competência inicial daquele bebê ou daquela criança, não sei a idade. Então, assim, é a avaliação inicial que vai nortear isso, mais do que o nível. E os profissionais que eu... pode falar. O nível vai me dar uma ideia de futuro, né? Então, assim, eu sei que crianças de nível torácico tendem a ter mais alterações do tipo escoliose, né? Problemas com escada, enfim. Mas, assim, a primeira questão, ela é a avaliação inicial daquela condição, né? E outra, e é isso, eu lembro que também... eu lembro quando a Sofia chegou na CD, que a Sofia é um nível lombar alto, ela chegou na CD com um tutor, foi muito engraçado. Ela tinha ido para a CD um mês antes, qualquer coisa assim, com o tutor longo e tal. E aí a Valéria me ligou e falou assim: você não acredita, ela não andou lá. E aí a moça veio com a história da cadeira de rodas, do tipo, ó, vocês estão maluca, ela não vai andar. Aí a Valéria falou: mas ela anda. Mas ela se recusou. Aí a Valéria falou: na próxima consulta você não vai comigo? Aí eu fui, ela desfilou. Aí até a profissional da CD falou: olha, eu entendo o esforço que vocês estão fazendo, mas, por exemplo, eu não posso colocar esse tipo... Acho que na época ela já estava usando aquele que tinha reciprocador de marcha, que é um tutor super caro. Ela falou: eu não posso colocar isso aqui na CD, porque boa parte dos meus pacientes não vão ter como comprar, e o Estado não vai bancar esse tipo de coisa, né? Então, assim, a gente tem que fazer também sabe? Um ajuste, né? Isso, sobre o que é possível, né? Ô, Dani. Então, por exemplo, tem uma moça que eu gosto, uma coisinha, tem uma moça que eu gosto muito, que é a Daphne Herrero, que é a doutora Brincadeira. Ela faz parapódium de papelão. Sim, ela tá aqui na live. Então, sabe, é o tipo da coisa assim, tem que botar as crianças de pé, tem que botar de pé. Precisa. Por isso que é muito comum acontecer com a Isabela, e eu escuto quando eu oriento as mães com mielo, eles falarem assim: e foi para hidro? Nossa, o intestino funcionou. Nossa, foi para... Por quê? Porque libera todo esse movimento, libera intestino, bexiga. Tem um comentário aqui, diz que a gente está falando dessa escolha, que você está falando da prioridade, que é da Padô, né, da Físio da Isabela. Ela fala assim: verdade, atendo criança que entrou no ensino fundamental andando de muleta, porém na escola usa andador tipo crocodile para deslocamento mais rápido, né? E é isso tudo que você falou. Muitas vezes, qual é a prioridade na escola? Ela tá no lanche, ela participar da cantina, das brincadeiras, porque é bem o que você falou. A hora se ela vai de muleta, ou se ela vai tentando andar, a hora que ela bateu o sinal, ela já tem que voltar, e ela não participou. E aí, olha a frustração dessa criança. E isso ela vai acarretar para o desenvolvimento do aprendizado, né? Uma coisa que é surreal é tutor longo e aula de educação física. Sim. E aí é um problema, porque assim, se a criança não tem uma autonomia ainda para tirar o tutor e colocar, que não é muito fácil, porque o tutor longo ele tem uma dificuldade, né, até de manuseio e tal. E aí, assim, mas eu posso tirar o tutor? Pode, ele vai fazer a atividade sentado.
Ah, mas e aí se eu quiser botar ele de pé, aí tem que botar o tutor de novo. Uhum. Então, é difícil, porque o profissional que está lá na ponta, ele também não tem essa agilidade com o dispositivo. Então, às vezes você pensa assim, pô, se eu deixar esse dia a criança na cadeira, ele vai ser mais funcional. Sim, Entendeu? Porque daí da cadeira ele desce da cadeira, ele sobe na cadeira, ele, enfim, ele usa os braços, porque daí os braços estão liberados. sim. Então, eu acho que assim, tem uma avaliação que eu gosto muito ali. Muito, muito, muito. Sou apaixonada por ela para crianças maiorzinhas e adolescentes. Ah, Que é a avaliação do inventário de APED, pede. inventário de avaliação pediátrica. O que ele me traz? Ele me traz a capacidade da criança em vários domínios, né? Autocuidado, que é a parte de comer, se vestir, tomar banho no banheiro e tal. A parte de mobilidade, como é que a criança se movimenta, e a questão da função social. Então, ela não é uma avaliação cognitiva, né? Tá. Mas ela me dá uns indícios, assim, como é que a criança interage no ambiente, como é que ela fala, se ela soluciona problemas e tal. E depois ela tem uma outra parte que me diz como é que o cuidador assiste essa criança. Então, uma coisa é ela ser capaz de fazer, e outra coisa é no dia a dia o quanto que esse cuidador pesa ou não pesa, né? Sim. E eu acho isso muito legal, porque uma vez fazendo a PED, eu acho essas avaliações fantásticas, porque quando você faz uma avaliação desse tipo, a pessoa às vezes cai e fala, nossa, É, eu lembro que eu estava conversando com uma mãe e aí então, mas a menina tinha 12 anos já. Mas e aí, como é que é a questão de trocar, dela se vestir? Ah, não, ela tira a roupa, mas não põe. Não, hortas sou eu que ponho. Não, banho sou eu que dou. Aí no final ela foi respondendo as coisas para mim, ela parou assim, ela falou, nossa, tô fazendo tudo errado, né? que legal. É tipo, eu faço por ela, né? É Eu falei, não, verdade. não, 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 não tem, calma, não tem errado. Mas assim, aí ela pegou, e teve uma coisa que me chamou a atenção nesse dia, que ela pegou e falou assim, não, ela não se troca porque as roupas ficam numas prateleiras no alto, e ela usava cadeira de rodas, era um nível torácico. Aí eu peguei e falei para ela, mas o que que tem na parte de baixo? Ah, na parte de baixo tem uns documentos, umas coisas assim. Eu falei, então, não dá Inverte. para trocar? E aí É, foi tão legal que essa menina passou a vir com as roupas que ela escolheu. legal. Mudou o cabelo, Legal. mudou o visual, mudou tudo. Dani, isso que você está falando é tão importante, porque olha só, é o olhar da fisioterapeuta além das pernas, além do osso, além do músculo. É esse olhar do dia a dia. Isso é muito legal. Sei. Tem um comentário da Lídia Assis aqui, ela é pedagoga. Eu vejo isso na escola. É na idade escolar que tudo fica mais aflorado e a necessidade de adaptações. Então, quanto que é importante essa instrução, essa orientação para o cuidador, para a escola, para o professor, porque muitas vezes as pessoas não fazem porque ela não sabe, porque ela não foi informada, né? Dani, nós temos 7 minutos. Ai, meu Deus! Ai, Eu só passou tão queria, eu só queria rápido. fazer uma questão. Eu acho que assim, chega um ponto tirando situações que eu tenho que realmente cuidar de alguma questão postural específica e tal, mas chega um ponto que a gente tem que falar da alta fisioterapêutica, sabe? Eu ia te perguntar sobre isso agora. Chega um momento, né, que tchau. Tchau, assim, pô, mas como eu já ouvi de várias mães, né, mas meu filho tem mielo, como assim você vai dar alta para ele? Aí você falou, então, é assim, ó, ele atingiu o nível de capacidade. Agora, assim, ele precisa continuar se movimentando, né? Sim, Então, ele pode escolher fazer isso via fisioterapia, via pilates, via natação, via. Mas eu preciso que essa família entenda e que esse adolescente, pré-adolescente entenda que agora ele é do mundão, né? sim. Ele é do mundão, então tem que sair para fazer de preferência atividades que sejam né, de participação De grupos, né? social, de Isso. participação social. Então, assim, felizmente as academias hoje estão ficando melhores em relação a receber essas pessoas que utilizam cadeira de rodas como Sim. locomoção, né? E eu acho que essa é uma transição que a gente tem que fazer e sem, assim, sem a coisa da culpa, sabe? De, tô dando alta, né? Mas não, sei lá, poderia, não poderia. Tudo assim, de novo, baseado numa avaliação, então você já está acompanhando
Você não vai chegar de um dia para o outro e falar tchau, né? Sim. Mas olha, a gente vai entrar num processo agora que a gente vai, né, trabalhar essa sua questão da alta. E se você tiver uma avaliação que te diga, né, como é que ele está evoluindo, você Sim. consegue fazer isso com uma certa segurança, né? Até porque, né, Dani, eu vou dizer, a Isabela hoje tem 23 anos. E a Padô, a físio da Isabela, fala muito sobre isso que você está falando, dessa alta, principalmente para meninos. Porque chega uma hora que eles não querem. Eles estão já com 16 anos, 17 anos, e tipo, eu quero. Porque os colegas estão indo para academia, né? Sim, Os sim. colegas estão indo para esses grupos de esportes. Existem os esportes dirigidos, que é isso, tem que participar desses grupos, mas eu acho que o fisioterapeuta, né, como você, como a Silvana Padovan, como outros fisioterapeutas que eu conheço, que tem esse olhar de que ele é um adolescente. Ele já tá, daqui a pouco ele é um adulto com 20 anos, com 25 anos. Ele não é mais aquele bebê que a gente começou a falar, né? Então, realmente, essa questão da alta, ela tem que ser olhada, mas como a gente buscou falar da cadeira de rodas, da autonomia, ele está sendo um adolescente que ele também precisa ter mais autonomia. E, de repente, a físio da Isabela falava sempre, deixa eu tentar, de repente vai que não dá certo, né? Então, assim, volta. E o fisioterapeuta acompanhando, o fisioterapeuta orientando, né? Então, isso é muito importante. A Padô A gente colocou, né, que chegou. a alta deve estar aliada ao nível da independência motora, Isso, da onde independência funcional. você dá alta, independente da possibilidade de complicações, tipo fraturas, deformidades, etc. Então, Dani, nós temos 4 minutos. é isso que eu acho. Eu acho que assim, tem alguns casos que eles vão se manter em acompanhamento constante, porque são casos muito especiais, entendeu? Mas tem situações, por exemplo, eu tinha um grupo de mielo lá na clínica, que era um grupo de mielo torácico, e eles foram para academia. A gente tinha o setor de desportiva que funcionava na clínica, que tinha os equipamentos de musculação, então a gente pôde fazer essa. Tá. Ô, Dani, a Silvana fez outra pergunta e eu queria dizer para ela que eu vou encaminhar para você e daí vocês conversam. Porque a E gente tem todas 13 as outras. minutos. E todas as outras que Todas vocês as outras, quiserem. a Lídia Assis colocou uma coisa que eu achei lindo que ela colocou aqui. O ser humano cresce. E é esse olhar que a gente, mãe e pai, precisa ter. Que os nossos filhos crescem. Eles não são mais Deixa os de ser bebês. bebê. Então, para finalizar, você tem o livro aí, Dani? Eu tô com o livro aqui. Eu tenho. Vamos fazer uma dupla aqui, Dani. Vamos. Do nosso bebê. Ó. Olha lá. O nosso bebê. Vamos tirar uma. Os nossos bebês. Alguém tira uma foto, manda pra gente. Né, Dani? Por favor. Não dá para segurar o livro, tirar foto. Não tudo. dá. E esse livro aqui tem um valor afetivo muito grande. Eu tenho gratidão pela Valéria, pela Dani, de terem me convidado para participar. Foi uma luta grande para a gente conseguir patrocínio, conseguir dinheiro, mas tudo deu certo. Então, quem quiser, ele pode ser baixado. Valéria, escreve aí no www.mielomeningocele.com.br. Dani, a gente tem agora 1 minuto e 50. 1 minuto e 49 agora. Eu só queria agradecer. Foi muito bacana. Gostoso, né? E eu acho que, assim, essas coisas são muito enriquecedoras. Espero que o povo tenha gostado. Sim. E estamos aqui à disposição. Sim. Então, eu quero te agradecer muito por esse tempo aqui, por todas essas informações, ideias, porque eu acho que é isso, um aprende com o outro, né? Então, muito obrigada, Dani, por você estar aqui com a gente, por todas essas pessoas que estiveram aqui com a gente, ouvindo você, tirando dúvida, fazendo todas essas perguntas, que nem sempre a gente consegue responder, mas a gente fez esse momento com muito carinho, né, Dani? Por um projeto que a gente acredita, por uma coisa que a gente tem amor e a gente acredita, né? Com certeza. Então, boa noite a todos. Beijo. Boa noite, Beijo, Dani. pessoal. Se a gente puder deixar uma mensagem, acreditem na reabilitação e procurem bons profissionais. E faça essa Acreditem no potencial dessas crianças, elas são incríveis. Verdade. Verdade. Tchau, Dani. Tchau, pessoal. Boa noite a todos e muito obrigada.
Obrigada.